Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? Queria ler com você São Marcos capítulo 4, a partir do verso 39, cujo título diz: Jesus acalma a tempestade. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos os despertaram, suplicaram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Então se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam atônitos, tomados de terrível pavor, e comentavam uns com os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, o Senhor Jesus estava cansado, pediu para os discípulos que o levassem para outra margem do mar de Genezaré, o mar da Galileia. Só que diz a palavra que no meio do caminho o vendaval pegou, as águas entravam no meio do barco e os discípulos se apavoraram. Queria dizer para você que esse texto está baseado em 4 promessas, em 4 situações que todas começam com a letra P. A promessa, a presença, a paz e o poder. E quando eles estavam atribulados, gritando, diz que a palavra de Deus, que na verdade eles olharam para Jesus e falaram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Eles fizeram uma pergunta que é mais uma censura. Isso não é uma pergunta, isso é uma censura. Mestre, não está vendo que vamos morrer? Não percebe que vai afundar e tu está dormindo? Isso é uma censura. E diz que o Senhor Jesus levantou calmamente, olhou para o mar e falou: mar, aquieta-te, silencia-te, aleluia. E disse que o mar se fez silêncio. Aí Jesus olha calmamente para os discípulos e diz: por que sois tão covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos olham um para o outro e dizem assim: quem é este, que até o mar lhe obedece? Queridos, os discípulos não deviam ter medo, em primeiro lugar, porque Jesus fez uma promessa. Qual foi a promessa de Jesus? Passemos para outra margem. Se a promessa de Jesus era passar para outra margem, então o destino era outra margem. O barco não ia afundar porque Jesus profetizou, Jesus prometeu que ia para outra margem. Eles não deviam estar com medo. Sabe, de repente o barco da tua vida está afundando, é os problemas, é as dívidas, é os estresses, é a calamidade, é o medo do coronavírus, é um monte de tribulação, mas o Senhor diz: há uma promessa, eu sou contigo. Você não vai morrer no meio do caminho, você não vai ser abatido nessa luta, você não vai morrer nessa luta, você não vai morrer com medo de um vírus do inferno, você não vai morrer porque eu te fiz uma promessa. A promessa é que você chegará na eternidade comigo. A promessa é que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. A promessa é que eu guardo você, é que eu blindo você. Essa é a promessa de Deus. Segunda coisa, os discípulos não deviam ter medo daquela situação no mar, porque tinha a presença de Deus. Jesus estava presente no barquinho, então o barco não ia afundar. No meu barquinho está Jesus de Nazaré, então não tenha medo, irmão. A presença de Deus, e ele diz assim: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não é apenas alguns dias, é todos os dias. Então olha para cá, você que está na sua casa aí, em quarentena, com medo, assustado, assombrado, tem a presença de Deus na tua casa, e ele está te guardando, anjos poderosos guardando você. Terceira coisa que eles não deviam ter medo por causa da paz de Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento é que guarda o teu coração e os teus sentimentos. Me permita, por favor, se o teu psicólogo é capaz de ouvir as tuas mazelas, anotar e não se contaminar, o teu Deus é maior do que o teu psicólogo. Então a paz de Cristo está contigo, que o médico não consegue entender, o psicólogo não consegue entender, e ela te guarda de todo mal. Eles não deviam ter medo porque tinha Jesus, o príncipe da paz, no barquinho. E a terceira coisa que eles não deviam ter medo por causa do poder. Deus é poder. Seu nome tem poder, ele é o rei do poder, e ele acalmou a tempestade, o mar se aquietou, e eles ficaram loucos e disseram: mas quem é este, que até o mar lhe obedece? Este é Jesus, aquele que está sentado sobre o globo terrestre. Esse é Jesus que chama todas as estrelas por o seu nome. Este é Jesus que lá nos pilares da eternidade pensou em você, programou você, fez um plano para você. Este é Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então aquieta o teu coração, não tema a nada, não há o que temer. Por que estás com medo? Este é Jesus, o que te ama, o que te guarda, o que te protege, e nada nem ninguém. Não é uma enfermidade que vai dar cabo da tua vida, não é o medo, não é nada que vai tirar a sua vida. Então fique em paz.